Olá, olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa e hoje é dia de processo civil. É isso mesmo, hoje é dia de novo CPC. Eu tenho falado sempre nas minhas aulas que a matéria de processo civil é uma matéria por si só extremamente relevante para aquele que se propõe a prestar um concurso público. Só que é bem sabido que nos últimos 2 anos essa matéria ganhou ainda mais relevância. Isso porque os examinadores, a banca em geral, elas gostam muito de novidade. E como você bem sabe, nós estamos na vigência de um novo Código de Processo Civil. Acabou de completar 1 ano de vigência. Então não tenha dúvidas que a matéria de processo foi consideravelmente ampliada na sua importância, na sua relevância para aquele que se propõe a estudar para um concurso público. Ok? Então, nesse contexto, é que o professor Stanley, aqui na LAC, tem trabalhado da seguinte forma. Evidente, a matéria de processo, como eu disse, ela é importante por si só. Então, nós precisamos dar o devido destaque àquilo que tem relevância desde a época do finado CPC 73. Só que nós também precisamos, e temos envidado esforços para isso, para destacar aquilo que é novo. Por vezes, confesso, nem tanto relevante assim para a vida prática processual, mas é novo e a banca gosta de novidade. É por isso que nós temos que dar o devido destaque, dar a devida atenção a esses pontos. Novidade, você está e tem que estar por dentro do novo CPC. E para essa aula de hoje, para esse encontro nosso, destaquei aqui para nossa reflexão tema de processo de conhecimento. O processo de conhecimento. Mas não só o processo de conhecimento. Nós vamos analisar nessa primeira parte e na segunda parte do nosso estudo o procedimento comum. Então nós vamos estudar o processo de conhecimento especificamente no seu procedimento comum. Bora lá? Sem mais delongas, vamos ao nosso estudo preparatório para concursos públicos em geral. É isso aí. Mas veja bem, não perca de vista o nosso foco, o nosso tema. Só que antes de falarmos propriamente dito do procedimento comum, desde a petição inicial até a sentença, antes de adentrarmos ao tema específico, nós precisamos aqui apresentar alguns conceitos fundamentais, nós precisamos aqui fazer algumas reflexões acerca de como era o procedimento comum, como ficou o procedimento comum na sua origem, agora com o advento do CPC 15, não tem saída. É importantíssimo, como eu gosto de dizer, que nós construamos aqui nesse início uma base sólida, um bom fundamento, porque é sobre esse fundamento que edificaremos o nosso conhecimento específico. Okay? Então, é necessário, é saudável que façamos essa reflexão introdutória, que apresentemos aqui algumas notas introdutórias ao processo de conhecimento e ao procedimento comum. Primeiro, identificando, veja bem, eu tenho utilizado aqui 2 termos, processo de conhecimento, procedimento comum. Então você não pode de forma alguma confundir processo e procedimento. Não são institutos sinônimos, não são expressões idênticas de forma alguma. Processo é uma coisa, procedimento é outra. Diferente. Então nós não podemos utilizar a esmo essas expressões como se elas fossem sinônimas.
elas não são. Nós vamos trabalhar o processo de conhecimento e vamos trabalhar dentro do processo de conhecimento o procedimento comum. Processo, procedimento não são as mesmas coisas. Só que não tem como falarmos sobre o tema sem antes conceituar um outro termo, uma outra expressão que tem absolutamente tudo a ver com processo, procedimento. Qual seja? Jurisdição. Isso mesmo. Para começar o nosso estudo, para iniciar a nossa reflexão do dia, separei aqui 3 conceitos, sim, introdutórios, sim, fundamentais, só que são de extrema importância para o nosso estudo de hoje. Quais sejam? Jurisdição, processo e procedimento. Começar por jurisdição. Você sabe, lá dos estudos de direito constitucional, lá dos estudos de teoria geral do processo também, que o Estado ele tem algumas funções essenciais. Ele tem funções administrativas, ele tem funções legislativas e também funções jurisdicionais. E é justamente aqui, função jurisdicional, que se encontra o nosso primeiro conceito. O que é jurisdição? Jurisdição nada mais é do que a função pacificadora do Estado. Função pacificadora do Estado. Ou como alguns doutrinadores gostam de dizer, e eu concordo com eles, jurisdição nada mais é do que o poder-dever do Estado de pacificar os conflitos que lhes são apresentados. O poder-dever do Estado de solucionar litígios. Lá na teoria geral do processo, nós aprendemos que existem algumas formas de solução de litígios. Dentre elas, a autotutela, a autocomposição e a jurisdição. A autotutela, que como regra é proibida por lei, como regra, existem sim algumas exceções, lá no direito penal, aqui no direito civil também, né, quando especificamente estamos falando sobre posse, e lá trabalhamos o desforço possessório, lá nós trabalhamos a legítima defesa da posse. Perfeito. Autotutela autorizada pela lei. Inclusive aqui no Código Civil, não é só essa ideia de legítima defesa, não. Aqui no Código Civil também tem. Lá na matéria de posse. Só que, como regra, a autotutela ela é proibida. Isso, a autotutela é proibida. Depois nós temos a autocomposição, que ela é sempre incentivada. É verdade. A autocomposição ela é sempre incentivada. Acontece que nem sempre ela é suficiente para pacificar. E aí, se eu não posso autocompor, exercer a minha própria força na solução de um conflito, se eu não conseguir autocompor, né? Já bem, se eu não posso autotutelar, né? Solucionar o meu próprio conflito aqui pela minha própria força, e se eu não obtive êxito em autocompor, outra alternativa eu não tenho, senão provocar o Estado para que ele, no exercício do seu poder jurisdicional, me diga e aplique ao caso concreto o direito material. Então, jurisdição é o poder-dever do Estado de solucionar conflitos, função pacificadora. Ele também tem função administrativa, ele também tem função legislativa. Mas como eu falei aqui por reflexão, o Estado ele precisa ser provocado para exercer esse seu poder-dever pacificador. Isso porque, além da jurisdição ser una e indivisível, ela também é inerte. Isso significa que o poder judiciário, como regra, ele não atua ex officio. Ele precisa ser
efetivamente provocado. Ele não atua de ofício. O interessado é que tem que levar o seu conflito de interesse até o Estado para que então ele aplique coercitivamente o direito material, pacificando o conflito. Não atua de ofício como regra, precisa ser provocado. Ótimo. De que forma que eu, particular, que estou aqui no âmbito, no meio de um conflito de interesse, posso então provocar a atividade jurisdicional do Estado. Eu posso provocar a atividade jurisdicional do Estado por meio do processo. É aqui que entra a figura do processo. Processo como um instrumento por meio do qual o interessado provoca o Estado para que então exerça o seu poder jurisdicional. Ou como aqui coloquei no nosso slide, instrumento da jurisdição. Essa expressão aqui é uma expressão bastante famosa, inclusive na doutrina. Processo é o instrumento da jurisdição. Ou, em outros termos, resumindo aqui, identificando aqui, processo é o meio através do qual a parte interessada busca a solução de um conflito. É então um instrumento por meio do qual eu provoco o Estado para que ele exerça a atividade jurisdicional. Jurisdição, poder, dever do Estado de pacificar conflitos. Processo, um instrumento da jurisdição, meio por meio, ou melhor dizendo, instrumento por meio do qual eu provoco a atividade jurisdicional do Estado. Só que veja bem, o processo ele é composto por atos. Isso, atos processuais. E esses atos que serão realizados pelos sujeitos do processo, as partes, autor, réu, e o juiz, que embora não seja parte, é também um sujeito processual, esses atos que serão realizados, eles não podem ser realizados de qualquer forma, ao bel prazer do autor, ao bel prazer do réu, do juiz. Não, de forma alguma. Não posso realizar os atos processuais a esmo. Pelo contrário, eu tenho que seguir uma sequência que está expressamente prevista no Código de Processo Civil. Preciso seguir a ordem que o legislador expõe para mim, tipifica para mim. Não posso realizá-los a esmo. É nesse sentido, é nesse contexto que surge o nosso último conceito, o conceito de procedimento. Procedimento, meus caros, é justamente a forma como os atos processuais serão praticados. É a forma como os atos processuais estão organizados. É a forma como eles estão concatenados. Isso é o procedimento. Então veja, jurisdição é o poder dever do Estado de pacificar o conflito. Processo é o instrumento da jurisdição, o meio através do qual o interessado busca a solução do conflito de interesse que faz parte. E o procedimento é nada mais, nada menos do que a forma como esses atos processuais eles estão organizados. Ou como eu coloco aqui para a nossa identificação, procedimento é a forma como o processo se desenvolve, a sequência dos atos. Só com isso, veja bem, nós vamos falar sobre o processo de conhecimento. E dentro do processo de conhecimento, trabalharemos o procedimento comum. Só que já seria suficiente para continuarmos, para seguirmos aqui na nossa matéria, na nossa aula. Só que eu quero trazer um pouquinho mais de introdução para a gente. Isso, vamos trazer aqui um pouquinho mais de introdução para nós. Vou apagar aqui o nosso quadro. Veja bem, eu disse processo de conhecimento,
procedimento comum. Quando identificamos esses dois termos, primeiro nos é revelado que processo é uma coisa, procedimento é outra. E nós já vimos o conceito. Segundo, nos é revelado que existem espécies de processo, dentre as quais trabalharemos o processo de conhecimento, e existem também espécies de procedimento, dentre os quais trabalharemos o procedimento comum. Ok? Perfeito. Veja bem, primeira inovação extremamente importante do Código de Processo Civil atual em relação àquele que estava vigente. Primeira grande inovação do CPC 15 em relação ao CPC 73, no que diz respeito à nossa matéria. Se eu estou falando de inovação, é para você ficar ligado, é para você ficar esperto. Isso aqui merece a anotação especial no seu caderno, no seu computador. Primeira novidade do CPC 15 para a nossa reflexão, sem dúvidas, foi essa aqui. Vem para o quadro. Lá no CPC 73, nós tínhamos três espécies de processo. O chamado processo de conhecimento, processo de execução e o processo cautelar. Nós tínhamos o processo de conhecimento, que serve para solucionar ali conflitos quanto à titularidade e à existência de um direito material. Nós tínhamos o processo de execução, que serve ali para solucionar um conflito, uma crise de adimplemento de uma prestação. E nós tínhamos também o processo cautelar, isso no CPC 73. O que o CPC 15 fez aqui neste contexto? Ele acabou com o chamado processo cautelar. Bem, no novo CPC não existe mais processo cautelar. Talvez você já tenha ouvido alguns doutrinadores contestando essa afirmação, mas eu até lanço um desafio para você. Entre lá, acesse lá o site do Planalto, entre no Código de Processo Civil de 2015, digite lá um Ctrl F, para abrir aquela janelinha de busca e escreve processo cautelar. Você não vai encontrar nada. Por quê? Porque não existe mais processo cautelar. Faça esse desafio. Vá lá no site. Procure. Dê um Ctrl F. Escreva lá processo cautelar. Você não vai encontrar. Por quê? Porque o Código de Processo Civil de 2015 expressamente extinguiu o processo cautelar. De modo que atualmente nós temos apenas duas espécies de processo. Duas espécies de processo. Quais sejam? Processo de conhecimento e o processo de execução. Veja bem, o processo cautelar foi extinto. De modo que agora eu só tenho processo de conhecimento e processo de execução. Em nenhum momento eu disse que a tutela cautelar deixou de existir no CPC 15, no Código de Processo Civil atual. Em nenhum momento eu disse que a tutela cautelar deixou de existir. Não. E de fato não poderia eu dizer algo dessa natureza porque estaria equivocado, estaria errado. O processo cautelar não existe mais. Só que a tutela cautelar ainda existe. O que aconteceu foi que o legislador pegou essa tutela cautelar e transferiu lá para o âmbito das tutelas provisórias. Em momento oportuno, nós gravaremos aqui uma aula apenas sobre tutelas provisórias.
né? E lá nós observaremos que no desenho legislativo do CPC atual, eu tenho ali as tutelas provisórias que se dividem em tutelas de urgência e tutelas de evidência. E essas tutelas de urgência, elas podem ser de duas ordens. Tutela de urgência antecipatória e tutela de urgência cautelar. Olha aqui a nossa tutela cautelar. É evidente, ela não foi extinta do Código de Processo Civil. A tutela cautelar, não. Ela apenas foi transferida lá para o âmbito das tutelas provisórias, que podem ser de urgência ou evidência, e as tutelas de urgência podem ser antecipatórias ou cautelares. Aquela aqui. O processo cautelar já era. Não existe mais enquanto figura autônoma. Não existe mais. A tutela cautelar ainda existe. Mas, em suma, quais são as espécies de processo atualmente identificadas no Código de Processo Civil? Duas espécies. Processo de conhecimento, processo de execução. Só que nós trabalharemos dentro do processo de conhecimento um procedimento específico, um procedimento comum. E assim como aconteceu no slide anterior, aqui também nós temos espécies de procedimento. E essas espécies também foram alteradas pelo Código de Processo Civil de 2015. Por isso, mais uma vez, acorda aí. Isso aqui tem que anotar. Isso aqui tem que anotar, isso aqui tem que grifar, porque é novidade. É novidade. Banca gosta de novidade, então tem que anotar. Anotar o quê? Que lá no CPC 73, nós tínhamos o procedimento comum, e esse procedimento comum era dividido em dois. O procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. Então, nós tínhamos lá o procedimento comum, que poderia ser ordinário ou sumário. E tínhamos ainda alguns procedimentos especiais e, por fim, fora do CPC, lá na Lei 9.099 e também nas leis do Juizado Especial Federal, o JEF, e o Juizado Especial da Fazenda Pública, o JEFAS, nós tínhamos lá um procedimento específico dos juizados especiais chamado pela doutrina, melhor dizendo, de procedimento sumaríssimo. Então veja, esse era o desenho procedimental no processo civil. Procedimento comum, que poderia ser ordinário ou sumário. Algumas demandas tinham procedimento especial. E por fim, lá no âmbito dos juizados especiais, existia o procedimento sumaríssimo, o procedimento do juizado especial. Okay? O que aconteceu com o advento do Código de Processo Civil de 2015? O que o Código de Processo Civil de 2015 fez? Ele acabou com isso aqui, ó. Ele acabou com o procedimento comum sumário. Por consequência, cá para nós, se não existe um procedimento comum sumário, não há mais razões para ficar falando em rito ordinário. Não há. Se acabou o procedimento sumário, derruba também esse termo, a terminologia procedimento ordinário. Basta agora falar em procedimento comum. Ponto. O novo CPC, ele extinguiu o procedimento sumário. Por consequência, não há mais necessidade de identificar o procedimento comum ou ordinário. Basta dizer procedimento comum. Além do procedimento comum, existe também, evidentemente, alguns procedimentos especiais. E lá na Lei 9.099, de 95, né, que é a Lei do Juizado Especial Cível,
né? E também criminal, mas para nós interessa juizado especial civil, também nas leis do GEF e do GEFAS, encontra-se o procedimento dos juizados especiais, chamado doutrinariamente, né, alguns não gostam muito, mas não tem muito problema, chamado doutrinariamente de procedimento sumaríssimo. Se liga no movimento, se liga, anota, nós em pouquíssimo tempo de aula, apenas introdução à matéria, nós já identificamos novidades. E a novidade tem que ser muito bem marcada, muito bem identificada no seu material. Ok? Falaremos sobre o procedimento comum. Nós vimos o que é jurisdição, vimos o que é processo, o instrumento da jurisdição. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso completaço, super competitivo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2017-2018, edital destinado aí para o escrevente judiciário para as comarcas do interior. Convido você a acessar laconcurso.com.br. Lá nós temos esse curso competitivo, atualizado, focado, com personal coach, com esse professor que você acabou de assistir, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo, melhor custo-benefício da internet. Esse curso nosso tem um grande diferencial, que é a metodologia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, que você vai gostar do curso. E um detalhe, vai ter aquela satisfação no final do curso de ter aprendido, de ter valido a pena. Isso vale a pena. Ok? Já esquecendo. Se você quer aí o material de apoio do professor, o PDF dessa aula, clica aqui embaixo, faz o download do material, basta você fazer aí um pequeno cadastro no site, você vai fazer o download gratuitamente, tá certo? E aproveita, vai lá, dá um likezinho de positivo, deixa seu comentário no nosso canal do YouTube. Espero vocês aqui no Like Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique like.